Oiê! Esperando as pessoas entrarem aqui. A Lu. Organizando aqui ainda. Oi, tudo bem? Bem-vindos vocês, todos que estão entrando agora. Vou começar uma live aqui com a minha fonoaudióloga. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse momento, sobre o porquê eu estou fazendo essa live. Eu tenho lançado aqui alguns vídeos mais relacionados à voz e também tenho conversado com alguns amigos que trabalham na área da voz, com locução, com dublagem, com voz original e outros que são só não, né? Que são atores e que pretendem trabalhar e entrar nesse ramo da locução e da dublagem. Então a gente veio aqui para falar com vocês um pouquinho sobre isso, para responder algumas perguntas e falar sobre a criação da voz original, que muitas pessoas não sabem o que é voz original. Queridos, olha só, tô vendo várias pessoas aqui, amigos, e vou chamar a Lu. Lu, cadê você? Você pede para entrar aqui na live, Lu? E aí eu te aceito. Mais um pouquinho. Aqui. Só esperar a Lu entrar pra gente iniciar. Lu, tá aqui já? Tá aqui, né? Pede aí pra entrar. Bom, enquanto a Lu não pede para entrar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a voz original. Eu lancei um formulário essa semana que eu postei aqui nos stories, perguntando várias coisas relacionadas à locução, dublagem e voz original. E eu fiquei bem impressionada que muitas pessoas não sabem o que é voz original. E muitas pessoas têm curiosidade de entrar na dublagem, para fazer dublagem, mas com o intuito de fazer vozes caricatas. Assim como eu, quando eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar com dublagem, eu também pensava muito mais na dublagem de desenhos animados, porque eu já gostava de fazer vozes caricatas, né? E a dublagem, ela é muito mais extensa, né? Ela abrange muitos outros trabalhos e não só a voz de desenho. Então você não precisa saber fazer vários tipos de vozes para entrar na dublagem, né? E Ana, não tô conseguindo, a Lu tá falando aqui. Pera aí então, Lu, que eu vou te chamar, pera aí. Aí. Esperando a Lu entrar. Caraca, deu um pau aqui, nega. Deu pau aí? Falei, da hora, certo. Deu um super. Tirei até a internet de casa, tá no 4G. Como é que você tá, princesa? Tudo bom? Graças a Deus. E você? Tudo certo. Ana, a Então, quantidade de mensagem que veio por sua causa, de ontem pra hoje. Um monte de gente me perguntando. Eu falei, calma, que eu vou perguntar tudo pra ela. calma. Bom, gente, essa é a Lu, a Luísa Catoira, minha fono, minha amiga, linda, maravilhosa. Lu, se tu puder te apresentar um pouquinho para eles, contar um pouquinho da tua história muito breve, para a gente depois começar nas nossas perguntas. Vamos lá. Eu sou fonoaudióloga desde 93. Quer dizer, eu tenho aí um monte de anos de fonoaudiologia. Morei em São Paulo há muito tempo. E quando eu voltei para cá, fazem 10 anos já que eu tô... Já faz 10 anos que eu tô no Rio de Janeiro. E aí eu tive o prazer de conhecer a Mabel César. Ela foi ao meu consultório. E, na verdade, foi engraçado porque eu trabalhei com ela como acupunturista dela. E depois disso, ela ficou sem voz, para minha sorte.
E aí eu fiquei desesperada, mas consegui colocar a voz na Mabel. E aí a minha história na fonoaudiologia com artistas começou nesse momento. Foi em 2011 que eu comecei a trabalhar com a Mabel. E aí, na verdade, começou a aparecer uma série de dubladores. Eu comecei a dar muitas aulas com a Mabel. Eu fui muitas vezes em turmas para falar sobre voz profissional, para falar como se cuidar da voz. E acabei desenvolvendo uma técnica para trabalhar com vocês. Eu tive o prazer, inclusive, de conhecer você há 5 anos atrás. Enfim, você, no final das contas, foi a pessoa que me trouxe a voz original, que é uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas entendessem o que é. Hoje eu trabalho com um monte de gente que, inclusive, você me indica de voz original. E que é um trabalho lindo, gente. Vocês não têm noção do que essa garota faz com essa voz dela. E aí eu estou trabalhando com artistas de teatro musical, com cantores, com atores, com dubladores, com locutores. Enfim, todo mundo que trabalha com voz como instrumento mesmo, né? Aquela coisa do instrumento de trabalho. Enfim, eu tenho o prazer hoje de estar aqui conversando com você. E você está ferrado porque você tem um monte de pergunta para responder. Você veio me perguntar coisa, mas você não está entendendo. Para. Não, é engraçado. Eu vim para o Rio de Janeiro para um dos meus objetivos era estudar dublagem. E o primeiro curso que eu fiz foi com a Mabel e foi onde eu fiquei sabendo de você, porque ela super te indica, né? Então, logo em 2015 que eu conectei contigo brevemente, depois eu fui, voltei, né? Comecei fono, voltei, saí, mas a amizade continuou por muito tempo até agora. Não, eu acho que o objetivo é esse, Aninha. Eu acho que quando um artista chega no consultório de fono, ele tem que ir para entender como é que funciona a voz. O que é bacana é que você não foi porque você tinha um problema, né? Você foi para entender como é que era o teu mecanismo, como é que você usaria melhor a sua voz, que formas você chegaria trabalhando para você conseguir melhor o lugar no teu mercado, né? E é isso. Eu acho que quando as pessoas chegam no meu consultório sem problema e querem conhecer a voz que tem, vai e volta, sabe? Vai e volta. Não fica aquela coisa de fica 3 anos comigo. Não é isso. Você fica pro resto da vida. Mas não é todo dia, toda semana, né? Eu brinco que quando tem que ter no bolso. Deu ruim, vem correndo. Lu, por favor, olha só, Lu, tá dando aqui um estalo na minha voz, uma saliva que não sai. Foi, né, agora? Há semanas atrás eu tava jogando aqui um game em casa, né? Porque com essa pandemia, os estúdios eles começaram a abrir para dublar com pessoas que tinham já, né, toda a estrutura em casa, e como eu já tinha estrutura, então fui bem requisitada nesse sentido. E aí tava com essa questão da saliva, que sempre bate quando o dublador sabe o que eu tô falando. E quando eu falei... excesso é falta. É sempre um problema a saliva, né? Saliva é sempre um problema, né? E até é bom falar que, tipo, acontece com todo mundo e não tem como saber. Um dia você tá salivando mais, outro dia não. Não tem muito uma logística, uma lógica, assim, né? De tipo, o que eu faço para controlar isso? E eu lembro que quando eu falei contigo a primeira vez, né, que o meu objetivo era abranger, brincar mais com outras vozes. Eu estava trabalhando com um projeto da China, que era de vozes para brinquedos. E esse trabalho foi muito legal, porque foi onde eu descobri várias vozes minhas, porque tinham lá livros que eram 5 personagens contracenando. E desses 5 personagens infantis, dentre bruxa, criança, tipo, os 3 porquinhos, né? Tinha que ter as vozes dos 3 porquinhos e do lobo mau. Então todas eram... Tem que lembrar depois, né? Qual era quem, pô? Como fazer para ir achando, né, mais vozes e diferenciando elas, né? Porque a gente tem uma limitação, a gente tem um ponto que a gente consegue trabalhar para melhorar e abrir esse campo, mas também existe uma limitação, que, né, tem que entender isso também. E aí a gente leva para a interpretação. Isso. Porque se você não consegue modular, mudar os tons tão bem assim, você vai para a interpretação, e a interpretação vai trazer um personagem diferente, né? Vai trazer a imagem da sua voz, né? Exatamente, exatamente. É muito engraçado. Porque eu sei que acontece, as pessoas que vão, de repente entra no mercado, né? Não estudou, não fez nada e entra. Como dublador, não. Você precisa estudar, você precisa ser artista, tem que ter registro para ser dublador, né? Agora, locutor não. Locutor, de repente, você dá uma sorte de fazer uma locução e, enfim, vai. Já aconteceu com uma paciente. E ela acabou se machucando porque ela foi numa voz onde ela não conhecia. Aí usou sprayzinho, estava com dor de garganta, usou um sprayzinho,
enfim, adormeceu a garganta, foi para um lugar onde ela não gostava, né, a voz dela não ia conseguir, não ia alcançar e acabou se machucando. Então isso é uma coisa muito importante. Quais são os limites? Qual é a resistência que você tem? Né? Tem que ter resistência muscular. Tem que ter muito trabalho de conexão contigo mesmo, porque você tem que saber. Eu lembro que eu fiz um trabalho na Serra, lá em Gramado, que era na Páscoa, porque lá tem o Natal, que é muito lindo, e tem também um projeto de Páscoa, que a gente apresentava todas as noites. Eu fazia um mestre de cerimônia, que era um velho gordinho, assim, era todo cheio de enchimento, assim, uma barriguinha. E ele cantava e falava ao vivo, e tinha uma voz assim, sou o mestre bombom, haha! E eu lembro que era filho. E eu tinha que apresentar todas as noites com aquela voz, e eu percebi que eu tinha criado uma voz que era muito legal, muito maneira pro personagem. Eu já tinha gravado as músicas que passavam no áudio gravadas, então não podia mudar muito o registro, né, de estar lá interpretando, fazendo o personagem, daqui a pouco entra a música, eu tinha que estar no mesmo registro, né? E eu tive que trabalhar comigo, assim, de entender como fazer aquela voz, como me preparar para entrar no palco e não me machucar. E era o mesmo registro, era o mesmo sou o mestre bombom, sem machucar. Porque antes eu jogava muito mais aqui para baixo e machucava. E aí eu vi que um dia eu fiquei assim, caraca, não vou ter voz para outro dia, não dá isso. E chega a machucar mesmo, a ponto de você fazer uma voz hoje que seja muito legal, e se você não está cuidando, você não tem essa percepção, no dia seguinte você está sem voz. E aí você lascou todo um trabalho, todo um projeto, né? Vocês são pessoas que eu sempre falo, vocês não têm o direito de ficar doentes, não têm o direito de não terem, né, de não ter voz de repente um dia. Então é muito complicado isso. Você ter cuidados vocais todos os dias, para você ter essa voz todo dia, para você aproveitar esse momento, que é o grande barato, né? É não ficar pensando na hora, meu Deus do céu, vou jogar a voz para onde? Será que a respiração está no lugar certo? Aí, será que eu vou tropeçar na minha articulação? E, enfim, não é para isso, é para aproveitar. É para aproveitar. Falando nisso, Ana, deixa eu só te perguntar um negócio, que uma das perguntas que veio para mim, tem papel aqui, que eu não sou boba. Eu queria que você explicasse o que é a voz original para esse povo que eles não sabem. Tá, vou explicar. Eu tenho aqui também algumas perguntas do questionário que eu perguntei e algumas pessoas responderam assim. Acho que é quando se faz a voz do personagem para uma animação. A outra pessoa respondeu, creio que seja minha voz como ela realmente é. E o outro, é o uso da voz para a interpretação de textos, vozes e contar história. E o outro, creio que seja usando a minha voz normal. Voz original é a voz inicial de um projeto. E como eu estou falando de voz caricata para projetos, é o inverso da dublagem, né? Porque a dublagem o que é? Uma versão de algo que já foi feito. A gente faz aqui a versão brasileira. Mas tiveram atores que fizeram esse texto e esse personagem a primeira vez. E eles interpretaram, assim, com a liberdade deles, né? Para fazer as melodias de frase daquele personagem. Quando a gente vai dublar um filme, a gente tem uma limitação de interpretação. Que a gente tem que seguir o mesmo do que a gente está escutando no inglês. Não dá para sair muito fora, né? E a voz original, não. Você recebe... Vou falar de voz original caricata, né? Eu recebo lá um personagem infantil, aí eu recebo o briefing, tá dizendo que é uma menina de 6 anos de idade, ela é espoleta, ela é elétrica, e tem um bichinho lá, já, um desenho, mais ou menos, que eu vou olhar, vou bater o olho, e em cima disso vou criando e vou brincando. Ela pode falar que... Mas ela é espoleta, então ela vai falar mais rápido e ela vai brincar assim. E eu pego o texto, gravo todo esse texto brincando, me divertindo, fazendo uma interpretação da minha criação mesmo, e depois essa voz vai para a animação, e aí eles vão animar e botar a labial direitinho em cima do que eu já fiz. É o contrário, né? É o inverso, porque a dublagem você precisa se preocupar em encaixar o português dentro daquela boca que já foi feita. E aquela boca foi feita no inglês original, que algum ator criou. E isso que eu acho fantástico, porque você abre assim, um espaço muito claro. Você vai fazer, lá o diretor vai dizer, também não dá para ficar alongando muito, não tem tanto tempo, tem que encaixar em um certo tempo, né, uma frase. Então não dá para, tipo,
ficar viajando tanto, mas dá para brincar muito mais, assim. Com certeza, é muito legal. Na verdade, quando a gente fala, até alguém fez aí um hashtag de imagem vocal, eu uso muito assim, essa expressão, porque se você tem um desenho, né, no caso da voz original, você tem um desenho de uma menina gordinha, aí você vê, a menina tem um temperamento mais calminho, mais tranquilo, a voz não vai ser essa, né, de uma voz dessa espoleta, vai ser uma outra voz que tem que encaixar, a imagem que você faz com a sua voz tem que encaixar naquele desenho, assim como a dublagem também, né, você pega uma pessoa, sei lá, alta e magra, ela não vai ter, de repente, uma voz igual a uma pessoa gorda e baixa. Enfim, você vai fazendo construções, né, em cima disso. Isso é muito legal. Uma vozinha um pouquinho mais assim, cheinha, né? Vai brincando aqui. E a muito voz gostoso. original também entra nesse lugar da locução publicitária. Quando um vídeo, por exemplo, é o sabonete que vai falar. O sabonete da marca tal vai fazer o comercial e é o sabonete que vai dar o oi. E aí você cria dentro disso, não precisa ser necessariamente infantil, mas é uma voz caricata. Ou às vezes é um personagem tipo que ele é francês e você tem que fazer fazer como se fosse um português em francês. Isso é uma voz original também, caricata. Né? Maravilhoso. É porque as pessoas não têm noção do que é, né? E confundem tudo. É a hora da criação, né? É uma criação linda. E quando você foi no consultório, eu lembro, você estava em busca de novos lugares de ressonância para você não ter sempre as mesmas personagens na sua manga, né? E uma coisa que foi muito legal, que a gente fez muito junto, foi, gente, eu não tenho como achar o espaço dentro de vocês. Né? No caso, o que eu fiz foi assim, Ana, faz esse exercício. Vê se você explora essa região, por exemplo, de fundo de garganta. Vamos explorar um pouco mais baixo essa laringe para ver o que acontece. E aí a gente vai brincando, e aí as outras vozes saem, né? E aparecem outros bichinhos e outros personagens dentro desse ser sensacional que é a Ana Paula. Quando eu comecei com o trabalho lá na China, com a China, que era de vozes para brinquedos, eu não tinha acompanhamento de fono. E eu lembro que nossa, isso faz muito tempo. E eu lembro que eu brincava com os espaços dentro da minha boca. Eu cheguei a colocar algodão dentro da boca e ficar assim, eu ficava horas brincando, treinando, assim, horas até o meu limite de tipo, tô sentindo que tô cansada, vou parar. Mas eu botava algodão, aí enchia a boca de algodão de um lado. Aí falava com a boca mais para um lado. Aí enchia do outro lado. Aí botava embaixo, botava nos dois e começava a falar assim. E não que eu fosse usar o algodão na hora de gravar. Você estava experimentando, né? Aquilo me deu uma experiência de tipo, peraí, deixa eu ver quais os espaços que eu tenho aqui. Porque a voz vem, mas a gente tem todo um aparelho fonador que, né, a gente tem tudo aqui que vai ressonar e vai trazer a voz. Então, se eu abrir mais a voz e botar mais pra cima, ela vem aqui. Então, eu tive que entender quais os espaços. Tenho que fazer uma voz fanha. Nem sempre eu vou ficar prender o nariz pra fazer, né? Eu tenho que entender por onde vem esse ar. Explorar, né, Ana? Você explorar todos os movimentos, todos os espaços onde a voz... A gente tem que pensar o seguinte, aqui a gente tem o aparelho fonador, que começa nesse lugar aqui, na verdade, que é a fonte sonora. E aqui estão os ressonadores. Então, se você faz uma voz mais baixa, por exemplo, você está trabalhando com a sua respiração de forma mais controlada, aí você faz uma voz mais baixa, e aí você faz o som fundamental aparecer aqui, e esse som vai ser experimentado e organizado nos ressonadores. Se você faz uma voz mais alta, é porque o seu aparelho respiratório vai mais forte, vai trazer mais ar, e aí você traz uma voz mais forte sendo produzida na fonte, e aí todos os ressonadores vão trabalhar de uma outra forma. Então é muito gostoso, porque tem muitas formas de você trabalhar, né? É um leque de opções. Então se você explora isso tudo, você vai falar mais baixinho, se você vai falar mais atrás, você vai brincar, né, com essas possibilidades. E eu brinco sempre, eu sou uma pessoa que explora muito os espaços, porque eu trabalho com vocês. Então muitas vezes eu falo assim, bom, você vai trabalhar com o microfone na frente? Você quer uma voz grave? Vamos pensar no vocal fry? Baixa a laringe. E aqui embaixo você achou uma voz bem grave, né? Pode ser um monstro. Só que você não faz força para fazer. E aí você ensina
aonde você pode e onde você não pode fazer força. Porque o vocal fry, por exemplo, não pode fazer força, né? Então, a gente vai trabalhando e direcionando, porque se você sabe fazer os movimentos, você consegue direcionar melhor, né? E aí a coisa fica muito mais fácil. Agora, pegar uma pessoa pronta como você é uma delícia de trabalhar. É difícil quando você, de repente, vê uma pessoa que vem muito engessada da dublagem, por exemplo, e aí faz assim, ai Lu, a minha voz tá só muito metal, tá só muito, tá aqui em cima o tempo inteiro, e muito aguda e muito alta, e aí você tem que abaixar, e aí você tem que dar modelo para isso acontecer, né? E aí as coisas, cara, o olho das pessoas quando vem as possibilidades, Ana, é a coisa mais linda, sabe? De repente, sabe, conseguir chegar nesses lugares é muito legal, né? Eu É acho muito bom. muito doido, porque várias pessoas vêm me perguntar assim, mas como você consegue fazer isso? Será que eu vou conseguir? Será que tem possibilidade para eu, minha voz normal, trabalhar na dublagem ou na locução? E assim, se você não tem essa habilidade de ficar modulando muito, primeiro que você pode conquistar de alguma forma, você mesmo já mostrando aqui, Dá pra fazer aqui, dá pra fazer lá. isso é um normal que as pessoas vão conseguir dentro da sua limitação, mas que precisam de um acompanhamento para experimentar e ir buscando esses lugares, né? E também, na dublagem, na locução, precisa de vozes de todos os Normais. normais, né? Não precisa ter a voz mais linda do mundo para ser dublador, né, Aninha? Não, precisam de vozes de todos os tipos, né? Quando eu vim para o Rio para fazer dublagem, e eu queria muito ter o desenho animado, eu me deparei de entrar no estúdio, porque você não fica sabendo antes, tipo, oi Ana, você vai gravar hoje tal projeto de tal coisa, a voz é assim. Não, você é escalado, você chega no estúdio e aí você descobre o que vai fazer, qual que é o projeto, né? E aí eu comecei a ver que eu estava indo muito mais para um lugar de dublar filmes e que eu acho lindo, maravilhoso, eu acho uma profissão fantástica. Porque se você for pensar, a Mabel sempre fala, né, da Meryl Streep. Você pensa lá, a Meryl Streep, ela se preparou, teve um diretor que dirigiu ela estudou o texto, decorou o texto, passou não sei quantas vezes até fazer o melhor take daquela cena emocionante. Aí vai o dublador aqui, entrar no estúdio com um monte de coisas em volta. Você não pode se mexer muito, não pode estar com roupa que faça muito barulho. Sentadinho lá no seu banquinho, com uma tela na frente, fone de ouvido aqui, que você deixa um fone fora e outro aqui na cabeça. E aí você tem o texto traduzido, você escuta o inglês e ela vem com toda aquela interpretação dela, emocionante. E você, através da voz só, você tem que chegar naquele mesmo tom, naquela mesma emoção. Então, é passar emoção pela voz, assim, é fantástico, é incrível. Eu acho lindo. Porém, eu queria era fazer as vozes, porque eu gostava de brincar, porque eu queria fazer a desenho animado. E muitas vezes eu acho que o que pega, e muitas pessoas desistem de tentar a dublagem, é porque acham que precisam ter esse arsenal de vozes para fazer, ou até mesmo imitadores, né? Acham que, tipo, eu sei imitar, então eu posso dublar. É isso, e nada a ver. Não é bem assim. Claro que você pode dublar, mas não é uma função de você saber imitar. Você não precisa saber imitar nenhuma voz para poder dublar. Com a sua própria voz, você vai lá, vai fazer um filme, vai pegar um personagem. Puxando nesse assunto, como é que você fez para... Porque as pessoas perguntam, como é que entra no mercado de locução? Principalmente na questão de voz original. Como é que esse povo que está no meio do caminho querendo achar alguma coisa, faz vozes diferentes? Porque eu vejo muita gente querendo entrar na dublagem por causa das vozes caricatas, não conseguem fazer os desenhos animados, se frustram, e no final das contas, se você consegue entrar na voz original, nas coisas de locução, livrinhos, essas coisas todas, como é que você entra? Como é que foi o teu caminho para chegar lá? Então, existem várias profissões dentro da profissão da voz, né? Existe a locução publicitária, a dublagem, a voz original. E dentro da locução, hoje está, assim, extenso mesmo o mercado. Porque a gente tem internet, a gente tem YouTube, canais infantis no YouTube, a gente tem muitas produções de fora que captam vozes e não captam direto com a produtora de áudio daqui. São produtoras de áudio de fora captando a voz aqui.
a pessoa que trabalha realmente em casa com o seu próprio estúdio. Então, eu acabei indo para esse lado e conectando com essas pessoas. Mas dessa trajetória, desde a locução, lá em 2011, quando eu entrei, era CD, né? Eu gravei um portfólio fake, que não é ruim, isso é ok, mesmo se você ainda não tem um portfólio de trabalho já feito. Você faz um portfólio fake. Uma voz publicitária mais emotiva, uma mais varejo, que aí você vai abrindo campo. Eu não gosto muito de fazer varejo, eu acho que a maioria dos locutores não gostam de fazer varejo, que é aquela coisa, Baby Look feminina, R$ 9,90, venha conferir a promoção da nossa loja. Maravilhoso. É descontrato. Também é um trabalho que ele não é tão rentável assim, né? Sim. Mas é divertido, e eu acho que no momento que você entra para se dedicar a essa profissão, é bom pegar tudo que é trabalho para você experimentar mesmo. E na época eu gravei esse CDzinho e fui nas produtoras de áudio em Porto Alegre levar. Oi, tudo bem? Oi, sou atriz, tô querendo começar aqui na locução. E foram aparecendo, tipo, hoje grava uma, daqui 3 meses grava outra. Foi bem devagar, até o momento que eu tive um microfone. E aí, foi até o Felipe Mônaco, que é um locutor e dublador, ele foi para São Paulo, estava dublando, agora está voltando para locução de novo, porque é bem isso, né? Quem trabalha com voz fica na locução, vai para dublagem, volta para locução. Trabalho com voz, né, Aninha? Me incentivou muito, ele falou assim, cara, eu estava vindo do interior para Porto Alegre para ser atriz, não podia depender dos meus pais, eu precisava de um plano B. E ele falou, entra na locução. Tu vai ter um dinheirinho para salvar a tua vida quando tu não tiver um trabalho de atriz no palco, ou enfim, você está iniciando agora, atira para todos os lados, né? E ele emprestou um microfone dele, que depois que eu já estava trabalhando, eu paguei, depois até também emprestei para uma outra amiga que ainda continua trabalhando, que é a Leo. É o microfone da sorte, né? É o microfone da sorte, assim. E então começou esse processo em casa. Eu tinha um microfone e um computador que ele conectava e eu não tinha cabine. Eu botava um monte de almofada em volta, gravar no armário, gravar segurando aqui cobertor em cima para poder abafar um pouquinho o som. E eu fiz um processo de pegar assim, eu pegava um estado, por exemplo, Santa Catarina, produtoras de áudio no Google, pesquisando. E eu pesquisei, eu fiz uma lista gigante de produtoras do Brasil todo e comecei a ligar. Eu lembro que na época eu fui pegar a net em casa e ao invés de ter a TV net, eu peguei o netphone justamente para isso. Porque eu passava o dia inteiro ligando para as produtoras. Oi, tudo bem? Meu nome é Ana. Quero apresentar minhas vozes para vocês e tudo mais. E assim eu fui conectando, porque de 200 ligações, 30 retornavam. Ouviam você, retornavam, e daqui a pouco sai o trabalho, e assim funciona, né? Fui criando ali o espaço. Aí eu comecei a criar alguns anúncios na internet, no Google AdWords, de voz caricata, e comecei a lançar lá para fora, para os países de fora mesmo, dizendo que eu era uma voz aqui no Brasil que fazia vozes infantis. Em português brasileiro. E aí começou a surgir a empresa da China, de desenho animado, começaram a surgir outras coisas, comecei a ver que tinham sites de fora que tu pode conectar e mostrar o teu trabalho, né? E assim foi indo, mas foi muita ligação, foi muita pesquisa na internet, muito não também, e eu acho que todos os nãos, eles são muito importantes também, não pra gente, tipo, vou desistir. Cara, faz parte. Vai ter não. Os nãos existem. Ainda bem que apareceram os nãos, porque, tipo, eles iam aparecer em algum momento. Não tem como. Não, e é barato, porque antes são muitos nãos, aí vem um sim. Daqui a pouco o não fica mais ou menos como o sim, daqui a pouco você é muito mais requisitada, porque já começa a ser conhecida, né? E como a Rui estava falando agora há pouco, você tem uma dicção linda, né? Você faz várias vozes da maneira que você quer, você se cuida de verdade, né? Então é aquela pessoa também que sabe que vai entregar o trabalho na hora certa, né? Enfim, não é à toa que você faz fono, que você faz dublagem, que você faz um monte de outras coisas. O tempo todo você está se especializando. Eu vejo você aí fazendo aula de não sei o quê. Até a questão da meditação, você está sempre se cuidando, né, Ana? É uma coisa muito legal.
E voz é emoção. Nada desmenta, isso é fato. E, né, todo mundo tem seus momentos. Também bebo minha cervejinha, também, né? Claro, Mas ser humano, né? isso é uma coisa interessante de falar, né? Porque dizem assim, tomar cerveja gelada faz mal pra voz? Pois é, na verdade pode, gente. Tudo pode. Só não pode fumar, tá? Fumar queima prega vocal. É a única coisa que realmente eu tenho muito medo. E eu falo para as pessoas, quer fumar? Pensa 3 vezes se você quer usar a voz. Eu já falei muitas vezes isso em tudo quanto é palestra. Só que bebida, por exemplo, se você não vai beber antes de trabalhar, não tem problema. Porque o que que acontece? Quando você bebe alguma coisa alcoólica, você acaba adormecendo a região de garganta. E aí você não sente que você está exagerando, se você estiver exagerando. Você não tem a propriocepção, você não tem o teu limite. Então, a dor, o desconforto vão te dar esse limite também. Então, o que que acontece? Depois de trabalhar, pode tomar uma cerveja? Claro que pode, mas cuidado com o ambiente que você vai. Se o ambiente é um ambiente controlado de ruído, ok. Se você vai para um ambiente ruidoso, não é a bebida que vai te fazer mal. É você gritar para chamar o outro, né? E outra coisa, cuidado só com o choque térmico. Então, por exemplo, gente, vamos beber? Vamos, só que eu não vou ficar nesse ambiente ruidoso, eu vou ficar num ambiente um pouco menos ruidoso, vou falar com a pessoa que estiver do meu lado, coloco a cerveja na boca, segura um pouquinho, depois eu bebo essa cerveja, então você já não dá aquele choque. E aí você vai beber, vai conversar, e claro, não pode abusar. Então, cerveja pode? Pode. Vinho pode? Pode. Cuidado com o refluxo, né? Porque se você toma vinho e vai dormir, pode dar um refluxo, então segura um pouquinho aí. Mas eu não sou a fono chata que fala não pode beber, tem que ficar muda, não tem que nada, sabe? Você só pensa 30 vezes antes de fumar, porque queima prega vocal, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu acho isso muito legal, porque eu também já vi alguns amigos meus falando, porque eu tô com a voz assim hoje, porque eu bebi ontem. Na real, não foi porque você bebeu, foi porque você tá numa festa e começou a falar alto para poder falar com as pessoas, poder ser ouvido, e aí você exagerou mesmo, né? É isso. Então você tem vários fatores. Não dormiu, né? Não dormiu bem. Escuta, dia seguinte você não tem voz. A gente está cansada, a voz também fica cansada. Bebeu, aí você não sentiu o quanto você poderia, até onde você poderia ter ido. Tem esse fator. Gritou, né? Não descansou, não se hidratou, fumou. Enfim, tem tudo ruim aí. É a mesma questão do gelado, né, Lu? É uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu sei que para mim o gelado é bom. Assim, não bebo gelado e não fico sem voz. Tem pessoas que botam uma água geladíssima, já fica sentindo que... Na verdade, Ana, o problema todo é choque térmico, né? Todo mundo pode tomar gelado, sim, não tem problema. Tanto que uma das terapias que eu uso é o gelo, né, para você recuperar a voz. Né? Quando a gente faz o gelo, agora eu tenho muito cuidado com as pessoas falando, não, eu vou fazer o gelo logo depois de cantar. Eu vou fazer o gelo logo depois. Gente, tem técnica para isso. Não é brincadeira. Primeiro você tem que ter resistência já feita, com um monte de exercício certinho e tal. Depois, você tem que saber que você tem que beber água normal para ir desaquecendo a garganta e normalizando. Né? Porque quando a gente fala, a gente atrita uma prega vocal contra a outra. São músculos ali na garganta que estão ali formando, produzindo som e, na verdade, produzindo calor. Então, se você joga alguma coisa gelada, pode inchar. Né? E às vezes pode não acontecer nunca, em uma vez na vida acontecer. Entende? Então não é só bebida. Por exemplo, uma vez, eu nem conto muito isso, mas uma vez estava um calor senegalês aqui, sabe aquela coisa de 912 graus de Rio de Janeiro no verão? Eu cheguei no consultório, eu liguei o ar-condicionado e fiz assim, ó. Quando eu fiz, eu não tinha voz. E foi na hora. Caraca! Aí, imediatamente, um paciente meu, que era da Rádio Globo, me ligou e falou assim, Lu, você entra nervosíssima, né? Lu, olha, eu vou falar agora aqui, o Canásio vai entrar, você pode falar daqui a 5 minutos sobre choque térmico? Eu falei, não posso, não tenho voz. Eu choque agora! Caraca! Nervosíssima. E aí, claro que essa palestra, né, essa entrevista aconteceu na semana seguinte. Mas foi punk, Aninha, foi punk, porque senti na pele, eu nunca tinha tido problema nenhum, sempre, ar-condicionado, claro, a milhão. Agora, eu nunca tinha tido a idade que eu tinha, né? Eu tinha acho que 46 na época. Então, aquela história, eu tava no momento quente pra caramba, eu não pensei no choque térmico. Se eu estivesse, de repente, num ambiente gelado, se eu entrasse num ambiente e pusesse o ar-condicionado sem estar em cima de mim, não ia acontecer nada. Mas o choque
me deu um inchaço e fiquei sem voz mesmo, uma semana sem voz. Foi lindo. E, e esse negócio que faz de botar o gelo aqui para fazer repouso e tal, conta um pouquinho como que é essa técnica do gelo que... Na verdade, é o seguinte, tem uma a fonoaudióloga da Ivete Sangalo, ela fez um estudo, há alguns anos, sobre o quente e o frio na voz, né? Então, ela hoje em dia usa muito mais o quente do que o frio. Eu, estudando absolutamente tudo que ela fez, eu acho ela uma gênia, ela se chama Janaína Pimenta, ela fez uma série de... Eu fui em aulas dela, fiz cursos com ela, tal, porque realmente eu gosto de conhecer as pessoas, quero conhecer as técnicas. E eu vi que o gelo, pro meu público, é o que funciona, tá? Então, por que eu tô falando de artista? Artista não vai pensar... Imagina só, se você tem, por exemplo, um machucado na pele e você coloca calor, né? Se você colocar calor, aquilo vai inflamar mais, né? Se você colocar o gelo, ele vai, na verdade, dar uma curada, ele vai ser um anti-inflamatório, né? Então, conversando com uma série de médicos, inclusive aqui no Rio e em São Paulo, quando eu falo do gelo, eles falam, nossa, gelo é sensacional, e não tem muito chabu. O único problema é o choque térmico, tá? Então, o que acontece? O gelo tem toda uma técnica pra gente usar, eu não quero nem ensinar aqui diretamente, porque tem que ter resistência muscular para isso, tá? Então, assim, tem que ter uma série de exercícios para você fazer o trabalho, que nem você fez ontem. Faz um monte de exercícios com o tubo para você chegar onde você quer, e no caso é resistência. E aí, por exemplo, se está com a voz cansada, a gente faz a técnica do congelamento. Que a gente, na verdade, abaixa a temperatura até 7 graus da garganta, né? E aí é um barato, porque você deixa drenar as pregas vocais, você drena antes, depois você coloca o gelo e também toma gelo. Então, é uma sensação de congelamento por dentro e por fora, que o que acontece é um estado de desinflamação absurdo. Então, eu tenho contato com os otorrinos que eu mando, eu tenho parceiros muito legais, inclusive essa semana eu tive um resultado que até chorei, um paciente de terceira sessão ele começou a cantar, ele estava com a voz muito, muito ruim, e a gente com essa técnica a gente conseguiu recuperar. Então, eu trabalho com emergência vocal e o gelo me ajuda muito, sabe? Eu faço questão de ser a pessoa que fala, pega na tua mão e fala assim, ó, vamos fazer isso, isso e isso, que isso vai dar certo. Aí você fica tranquila com relação à sua voz e só vai. Vai aproveitar para você decorar o seu texto e pensar em outras coisas. Não vai pensar na voz, na respiração, na imagem que você quer passar com a sua voz. Você só vai. É barato, que é uma coisa meio empírica. Você simplesmente chega lá e você fala, caraca, a voz vem, né? Você está toda preparada. Ter esse contato com o profissional da voz, com um fono que conhece, para poder te passar tudo isso. Sim, Porque sim. realmente no começo, quando você está querendo brincar ou, né, experimentar, e você vai só por conta própria, realmente tem que ter muito cuidado, porque você não sabe. E tem um exame que você pediu até, né, a primeira vez que eu fui no consultório, que é aquele exame laringo... Vídeo laringoscopia com estroboscopia junto, e pode ser pelo nariz também. Tem funções diferentes. O que eu acho legal é que, assim, isso é muito importante. Alguém tá te pedindo em casamento, acho que o namorado dela não vai gostar, né? Não vai gostar, não. Não vai ser legal. Mas, enfim, esse não podia deixar de ler. O que eu acho bacana é vocês pensarem o seguinte, quando vocês vão eleger um otorrino, tá, para vocês irem para fazer um exame, vá num otorrino que trabalha com voz profissional, tá? Porque o otorrino que trabalha com voz profissional, ele vai ver coisas que um otorrino normal não vê. Então, é uma coisa assim, como a fono, por exemplo, vai numa fono que trabalhe com artistas, né, que trabalhe com canto, que trabalhe com voz profissional. É diferente de você pegar uma outra fono que trabalhe com voz, por exemplo. É um barato, porque você sabe qual é a necessidade do seu paciente. E aí, imagina só, Aninha, se você chegar lá pra mim e falar assim, Lu, tô rouca, aí eu vou cuidar da sua voz. Mas o problema na sua articulação. A sua articulação tá capenga e aí você tá forçando a garganta. Aí eu vou falar pra você, agora, Ana, você vai numa fono que trabalhe só com a sua motricidade oral. Aí você vai numa fono que trabalhe mais com respiração. Cara, eu tenho que fazer isso tudo. Sabe, você não é uma garganta, você não é uma boca, você é um ser que tá confiando em mim. E às vezes você tem um calo, tá lesionado e não tem como saber. Acha que é só exagero demais e simplesmente fiquei rouquinha. Isso. Não, e tem que ver. Ali, na verdade, é uma fono, é a fono lá de Porto Alegre, também trabalha com vários.
artistas lá de Porto Alegre. A gente deu uma palestra juntas já Sim, sobre sim. voz Eu criativa. lembro. E a Lígia é maravilhosa, amo também. Beijo, Lígia. Beijo enorme, querida. Não, é muito legal a gente ter essa tranquilidade de falar com relação a essa coisa dos exames. Quem trabalha com voz tem que ir ao médico uma vez por ano. Demorei para entender que é uma cadeira no cabelo da Luísa. Não é. Isso não é uma aura, gente. Meu cabelo tá preso. Imagina, Outro dia falaram, nossa, essa cadeira parece um cabelo. Não é, gente, não é. Mas enfim. Então, eu acho isso muito importante, a gente pensar e pede indicação normalmente para sua fono, tá? Pede indicação para perguntar para ela, tipo, quem é o médico que você indica? Porque aconteceu isso, Aninha. Semana retrasada, um cara veio com um exame que não tinha nada, tá? A laringe dele estava perfeita, esse que começou a cantar essa semana. É a laringe perfeita. Eu falei, gente, mas o que tem nessa garganta que eu não tô entendendo? E ele mora em São Paulo. Aí eu pedi para ele ir num médico em São Paulo, que eu adoro, que é o Reinaldo. E aí ele foi no doutor Reinaldo. O Reinaldo me ligou depois e falou assim, ó, ele tem isso, isso, isso. Cara, coisas que não tinham sido vistas, sabe? Que tinham sido vistas lá no primeiro exame. Porque o Reinaldo... Pessoas que se complementam, né? Vocês têm que Exato. E não é só isso, o olhar do cara é um olhar que tá vendo uma laringe que canta, não é uma laringe que fala só. Né? Você, por exemplo, você tem laringe de atleta, amor. Porque você fala o dia inteiro que nem uma tagarela com várias vozes diferentes. Isso é atletismo, entende? Isso é triatleta. Eu fiz o negócio lá, tava com o negócio aqui, sei lá, nem lembro direito, mas tava lá e eu tava fazendo vozes infantis. Tava, tava tentando falar com o negócio dentro para justamente ver como que é ali, porque a prega vocal ela é assim, né? Ela faz assim. Esse movimento assim, Você fala, você faz e ela tá fazendo assim. É isso Né? mesmo, é uma gracinha. Pra ver como ela se mexia ou se movimentava, eu não sei muito perfeitamente, quando eu ia para esses lugares que não era o normal de fala, né? Então... Sim, sim. E é tudo muito, muito diferente. Muitos otorrinos olham uma laringe normal, de uma pessoa normal, e falam assim, nossa, tá tudo bem. Aí, você, por exemplo, que é atriz, que é cantora, que faz, enfim, um monte de trabalho, você chega lá, a pessoa olha, esse mesmo otorrino que não está acostumado com voz profissional, que é um cara que fez faculdade, que estudou, não tô desabilitando nem desautorizando. Sim, sim. Só que ele vai olhar com outro olho. Ele vai olhar e vai falar, não, tá tudo bem, só que não tá. De repente, a fendinha que tá formando ali é uma fendinha que para você não pode acontecer. Entendi. Entende? Não pode ter aquela fenda. Aquela fenda vai se transformar num problema daqui a pouco, você tá sem voz daqui a uma semana e fala, mas estava tudo bem semana passada no exame, pô. Eu não fiz nada diferente. E não é isso? E a alimentação também, né, Lu? A alimentação é super importante. Tem alguns alimentos que também não dá para consumir antes de gravar. Tipo, chocolate pode dar muito muco, muita saliva. Tu conta uma história da Mabel que quando eu te liguei, porque eu tava com esse problema da saliva, né? Eu não sabia se eu escovava o dente ou se eu não escovava o dente, porque eu não sabia se a pasta de dente diminuía a saliva ou aumentava a saliva. E eu tava fazendo aquecimento muito próximo da hora de fazer a gravação. E o próprio aquecimento que a gente faz, às vezes parece que limpa, mas também pode trazer mais saliva. Estimula, né? Isso, gente, é uma coisa muito legal. Olha só, a fono não detém todos os poderes de saber tudo, até porque cada paciente é único. Quando você me ligou e falou pra mim assim, Lu, eu tô salivando demais, a gente demorou para entender qual era o mecanismo. Eu ainda brinquei com você. Tenta escovar os dentes com pasta de dente de hortelã para ver se diminui a sua salivação. Porque eu já identifiquei que quem faz isso, num outro paciente, escovava os dentes antes de gravar, ele ficava sem saliva na boca. E salava. E aí eu falei para você isso por causa do outro. Então, a gente foi experimentando. E você descobriu que você fazendo exercício antes, logo assim, minutos antes de trabalhar, você estimulava demais. Né? Falou da precisa também. Que às vezes coloca um chiclete na boca? Sim. Ela, na verdade, coloca mas é para salivar.
né? Para você ter mais saliva, ela põe no cantinho, mas assim, tem que ter muita técnica, amor, porque é difícil. É uma Colocar coisa no cantinho da boca. dela, que ela já entendeu e que funciona para ela. Também, Mabel, anos de carreira, anos de conhecimento, né, É. do aparelho todo dela. Mas ela põe sim e funciona porque ela traz mais salivação, né? Aquela é gênia, aquela mulher é gênia, não tem nem o que falar. Sim. Olha, alguém está aqui perguntando. Uma pergunta, o R de cerveja puxa na ponta da língua, no céu da boca ou na... Depende do lugar, entende? O sotaque neutro pede para falar garganta, tá? Garganta, com R que não é garganta do Rio, não. É um garganta. Agora, tem um povo de São Paulo que fala garganta que fica muito bonitinho também, não é um problema. Agora, o garganta que não pode na dublagem. Garganta não rola. Algumas pessoas, às vezes, querem entrar nessa profissão e acham que o sotaque vai impedir. E o sotaque também é uma coisa que dá para ser trabalhada com um fono. Dá. Na verdade, dá. Te falar, eu recebo de produtoras aqui do Rio. Sotaque neutro. Sotaque do Rio, neutro. Sotaque de São Paulo, neutro. Tipo, é muito confuso de entender. Então, eu sempre pergunto, qual a neutralização que tu quer? É tipo a neutralização do carioca, ou do paulista, ou do gaúcho. Então, várias vezes eu tenho que, tipo, às vezes eu faço uma locução que é mais para sotaque gaúcho, outra que é mais para sotaque carioca. Neutralização, né? O sotaque mesmo, né? Você tem que, na verdade, ter a voz do teu personagem, Ana. Quando eu digo que o sotaque, na verdade, você tem que saber se vender, você pode ter o sotaque que você quiser, porque o sotaque é uma forma de você te colocar no lugar, a gente te vê no lugar da onde você veio, né? Então, o que acontece? Se você fala porta, não é um sotaque que é o mais comum no Brasil. Então, não é porta. Porta não é aceito pela dublagem. Agora, o porta funciona. O porta funciona. Agora, o que não pode é, por exemplo, plástico. Plástico. Olha que coisa horrorosa. Nasci, né? Não pode nascer. Então, tem algumas o carioca... coisas que vão ser estudos mesmo, né? Tipo, de como que fala mesmo? De dicção. Uma coisa que a gente faz, Aninha, é assim. Não adianta eu chegar para você e falar assim, quando chega alguém e fala, eu quero neutralizar meu sotaque. Ok, vamos fazer exercício de língua. Oi? Ué, os seus músculos estão acostumados, desde a época que você começou a comer, a trabalhar de determinada forma. Na hora que você faz a primeira amamentação, você mexe a sua língua. Então, ele começa a se organizar de uma forma, e quando você começa a falar, os pontos articulatórios que você tem na sua boca começam a ser formados daquele jeito. De repente, você resolve mudar de região. E o que acontece? Como é que você vai falar porta se você veio do porta? Né? Então, você tem que ter estrutura muscular, quer dizer, na verdade, habilidade muscular para você chegar num outro ponto articulatório, num primeiro momento. Senão, você vai tentar e não vai conseguir, não vai ficar natural. Aí, depois, é treino. Aí, você tem que pegar textos e palavras e você, em cima disso, começar a organizar. E aí, é muito engraçado. Eu tô com uma menina agora, que é do Pará, que é um barato, porque tem umas coisas que... É Belém do Pará, né? É um barato que ela fala assim, por exemplo, pequenininho. Pequenininho é pequenininho, não é nho. E é muito difícil eles entenderem isso. E não é feio, é uma gracinha. Mas eu falei, amor, você não pode, porque senão eu te localizo em Belém do Pará. Né? Então, é um barato, Ana, porque cada região você tem que entender se o O é aberto, se o O é fechado, se o E é aberto, fechado. E isso aí, você vai... do dia a dia, quando recebo o orçamento, quando recebo o briefing, de tipo, o R e o S são quais que vocês querem? O R e o S. Exatamente, perfeito, perfeito. Porque aí você pode, por exemplo, outro dia eu fiz uma locução e foi um barato, porque eles queriam uma voz confiante, né? E aí foi muito engraçado, porque eles tinham... Imagina, eu não sei se tá dando pra escutar, mas minha cachorra tá roncando muito aqui do lado. Eu não vi, gostoso. Eu não vi. Olha isso, gente. Roncando muito. Amarradona aí. Te atrapalhei aí. Imagina. Mas aconteceu o mês passado. A Fiocruz pediu uma série de indicações, vou contar essa fofoca, uma série de indicações para uma locução, inclusive da vacina. Queriam chamar as pessoas que estavam na frente da batalha aí contra a Covid
os médicos e tal, que estão realmente no frente do campo de batalha, eles queriam queriam chamar essas pessoas para serem vacinadas. Aí me ligaram, falaram assim, Lu, você pode me dar uma série de pessoas? Porque eu sempre indico mesmo. Mandei uma das pessoas, foi você, mandei uma menina de São Paulo, uma menina do Sul e mais duas aqui do Rio, além de você. Antes dela falar com qualquer um, eu mandei um áudio explicando quem era quem. E aí ela falou assim, eu preciso de uma voz como a sua, que me traga confiança que eu posso fazer a vacina sem problema nenhum. E é isso, gente. A imagem que eu passei para elas, né, foi uma imagem que foi aceita. E eu não tinha nada, eu nunca fui locutora na vida. Mas eu tinha que passar uma imagem de tranquilidade. Então, a articulação tem que ser do Rio de Janeiro, só que não. Né, tem que ser uma locução mais neutra. Né? Então, eu não posso falar, e aí, você que está aí em contato direto com as pessoas que estão com Covid? Ali, no Rio. Não, sotaque, né? Então, tem que ser um neutro, só que localizado no Rio. Eles não queriam um neutro de São Paulo. Não pode ser a porta, entende? Tem que ser a porta. Né? Então, é muito legal. É um trabalho muito lindo. Uma pessoa fez uma pergunta aqui, tem uma pergunta. Quando canto, tranca ou falhava a voz como se fosse uma cócega na garganta. O que poderia fazer? Primeira coisa, vai ao médico para entender o que está acontecendo. Isso pode não ser nada, pode ser só uma fraquezinha muscular. Como você, de repente, pode estar com algum nódulozinho, alguma coisa do gênero. Não tenho como te dizer. Eu precisava te ouvir. E se fez algum aquecimento antes, ou se saiu já cantando, porque eu também aqui, às vezes acordo de manhã, tem locução para entregar, quero entregar rápido, nem sempre a gente lembra de fazer tudo. Às vezes eu, vou sair gravando hoje. Mas eu sei que tem um prejuízo, eu sei que a locução não fica tão boa, porque a voz não tá tão limpa, eu sei que se eu fizer exercícios antes, até na hora de ler o texto eu consigo acertar muito mais rápido o que eu tô falando, porque senão trava mesmo, a boca trava. Isso, menina. Mas você tem que pensar que você é uma atleta. Ninguém sai para uma maratona sem alongar e aquecer antes, entende? É a mesma coisa. Se você aquece, fica tão mais fácil. Tem aquela coisa também, não treine só no dia... Não, pensa que você é um atleta. É só isso que eu falo. Um jogador de futebol joga futebol só no final de semana. E ele treina todo dia na academia e treina em campo. Então ele tem treino para o músculo específico, treino para resistência, treino para força, para agilidade. Enfim, tem tudo bonitinho todos os dias. No domingo ele vai fazer o jogo necessário. O que ele faz? Um alongamento, um aquecimento e vai. Ele está pronto, ele não fica pensando em cada músculo que acontece, que aparece. E Ana, é uma coisa impressionante que vocês, na verdade, não têm um jogo no final de semana, vocês têm um jogo todo dia. Vocês têm atleta de verdade, sabe? Então tem que fazer o exercício básico todo dia para você pegar o que você quer. Né? Tipo... Sei lá, dedica uma horinha, vai lá, faz uns exercícios, se conhece, brinca um pouquinho aqui, experimenta. É isso. Eu acho que o necessário aí... Caraca, são 8h55, tá? Você só tem 5 minutos para falar, que nem uma louca. Deixa eu só perguntar um negócio aqui que perguntaram. Como é que faz para ser dubladora e como entra na área, Aninha? Como? Como é que faz para ser dubladora? Como é que entra na área? Como entra na área de dublagem? Isso. Então, tem várias formas, né? Mas... Não, pera. Humberto tá aqui querendo casar com você de novo. Caraca! Um namorado lindo, gente. Maravilhoso, é um amor de pessoa. Faz isso não. Bom, a primeira coisa que a gente sabe, tá? E não é pra, desmotivar e tirar a vontade das pessoas, mas sim, o dublador, ele precisa ser um ator profissional. Então, você pode entrar em cursos de teatro pra... E assim, não é mas eu vou ter que fazer teatro, mas eu quero só dublar. Não, mas peraí, você não tem noção do quanto você vai aprender num curso de teatro sobre interpretação mesmo. Porque você vai interpretar depois, você vai fazer a voz da Meryl Streep, vamos, né, supor. Então... Poxa, você tem que ser ator, não tem como não ser ator para fazer esse trabalho. Ajuda tanto, né? Além de tudo, em tudo, até para locução, né, Aninha? Ajuda tanto. Tem como ir por outros caminhos, tem como ir começando através da voz, mas o teatro vai ser fundamental. A aula de interpretação, necessariamente teatro, palco, né? Mas a aula de interpretação vai ser fundamental. E existem alguns cursos que já vão exigir que você
tenha o DRT, né, de ator, e outros são workshops menores que você vai conseguir fazer e experimentar. E também ver se você funciona naquilo, se você gosta mesmo. Porque tem essa questão de tipo, quero ser dublador, mas você sabe o que é mesmo ser um dublador? Porque talvez você vá se realizar sendo um locutor. Porque você vai estar também trabalhando com a voz, você vai estar comunicando, vai estar fazendo vários tipos de trabalhos. Hoje a gente tem audiolivros, a gente tem muitos outros... É uma infinidade, é um trabalho sensacional de locução, é infinidade. E depois que você faz os cursos, né, tanto de teatro quanto enfim, de dublagem, você tem que fazer dublagem mesmo, como se fosse uma pós-graduação, e vários cursos, você nunca está pronto de verdade, eu vejo o pessoal fazer. A Ana aqui, a Ana me perguntou se recomenda algum curso de teatro. Cara, eu agora estou um pouquinho por fora e também depois dessa pandemia eu já nem sei, porque muita coisa fechou, né? Mas aqui no Rio tem vários cursos de teatro bons, assim, em Porto Alegre eu não sei se ainda tem a Casa de Teatro e tem a Cômica Cultural, que são cursos muito bons mesmo, professores muito bons lá. E assim, tem que ir pesquisando e conversando com pessoas, e pesquisando mesmo. Não tem muito jeito, não. Eu não sei de onde ela é, se é aqui do Rio. A gente tem 2 minutos. 2 minutos. Mas eu acho isso sensacional. Eu quero só te agradecer muito por você ter me convidado para vir conversar. Eu sou uma pessoa extremamente grata por ter sido a eleita para ser sua fono. Realmente adoro você, você virou uma grande amiga, uma pessoa que eu adoro, que eu confio, que eu tenho uma super admiração. E é bom trabalhar com quem a gente admira, sabe? Porque aí a vitória de vocês acaba sendo nossa. Então, qualquer trabalhinho que você faz extra, qualquer coisinha que você fala, gente, essa mulher é tudo na vida. Hoje eu me peguei na casa do meu pai, mostrando você fazendo a bocuda, que é a minha paixão, você sabe disso, mostrando a bocuda para minha mãe e para meu pai. Olha essa garota, gente. Olha só o que ela faz. Então, eu acho que isso é muito gostoso, é muito bom. E eu quero só te agradecer por fazer parte da minha vida, Aninha. Eu que te agradeço também muito, assim, por ser minha parceira, minha amiga, assim. E a gente sabe o quanto é importante, né, quando conecta e quando é verdadeiro mesmo, assim, é de coração. Independente de todos os trabalhos que a gente possa fazer junto, eu tenho um carinho muito grande por ti. E, bom, já vai acabar aqui. Eu vi uma pergunta ali de tipo curso online de teatro. Provavelmente agora, na pandemia, deva ter. Inclusive, a gente vai fazer um curso online sobre criação de voz caricata, sobre técnica vocal. Vai ser muito maneiro. Então, também uma outra pessoa que é de Porto Alegre queria indicação de fono. Tem a Lígia, que é maravilhosa, que estava aqui na live. É a Lígia Mota, só para indicar. E para finalizar, e agradecer de coração por essa parceria, por essa amizade, por esse amor. O prazer é meu, enorme. Não tem nem o que falar. Beijo enorme, ótimo final de semana. Gente, obrigada por ter ficado aqui até agora com a gente. E a gente está dividindo amor, porque realmente a Ana é uma apaixonada pelo que ela faz e eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. E aí, quando juntam 2 amores assim, é só amor. A gente só tem coisa boa para falar. Ana, agora vai ter live. Bora, Ana! Manda pergunta, gente, que a gente senta e responde. Pronto, tá tudo resolvido. O formulário ainda tá online. Quem quiser acessar o formulário, eu vou botar depois no story de novo. Pode mandar perguntas lá e a gente com certeza vai marcar mais lives aqui. Pronto, a gente responde. Aninha, deixa gravada essa live que eu vou colocar no Instagram. Nas redes sociais, mas eu acho que ele vai aparecer. Quando é pra acabar, você aperta lá, gravar. Quero gravar? Sim, pronto. Aí pronto, tá tudo resolvido. Gente, obrigada. Beijo. Beijo, meu amor. Fica com Deus. Obrigada pra quem acompanhou aí. Até mais. Tchauzinho. Tchau, amor.